Olá, bom dia. Hoje é dia 8. Opa, deixa eu aumentar isso aqui no meu olho, tá me cegando. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2021. Um ano atípico, né? Um ano em que muitos de nós deveríamos ter aprendido a diferença entre fatalidade e destino. Que nós deveríamos ter aprendido a sermos mais amorosos, em que nós deveríamos ter aprendido a sermos mais solidários e fraternais. E, infelizmente, muitos não entenderam essa mensagem que veio do mais alto, porque não existe o mal. O mal é a ausência do bem. Então, se eu não faço bem, se eu não pratico o bem, né? E as pessoas precisam entender isso. Deus não cria o mal. Mas ele vai existir enquanto nós não criarmos e formos do bem. Não basta ser bom. É preciso fazer o bem. E eu vou dividir com vocês uma mensagem muito interessante desse livro, que se chama Segundo Livro dos Espíritos, do irmão José, que nos vem pelas mãos do nosso irmão Carlos Bacelli, porque eu tenho uma profunda admiração e respeito. Aliás, por ambos, né? Mas vamos lá. Essa resposta, esse pensamento do irmão José se baseia na pergunta número 866 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler a pergunta e a resposta e depois a interpretação dele sobre ela, que é sobre fatalidade e destino. Lembrando que nós, adeptos da doutrina espírita, temos o Pentateuco. Agora, o que é o Pentateuco? São as 5 obras básicas, né? As 5 obras basilares para que você possa conhecer a doutrina espírita. O fato de você conhecer a doutrina espírita não vai te fazer espírita, vai te fazer um conhecedor da doutrina. Nosso objetivo, meu em especial, não é transformar ninguém em espírita, é dividir com vocês aquilo que eu acredito. Mas você tem a liberdade, livre-arbítrio, afinal de contas não fui eu quem deu o livre-arbítrio para você. Você já nasce com ele, porque ele é a nossa herança divina. Porque nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA divino, por conseguinte, nós nascemos com livre-arbítrio, que o Pai nos concede. Então vamos à pergunta 866 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte, lembrando que quem faz essa pergunta é Kardec, quem responde são espíritos. É uma pleiade de espíritos sob a égide do Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade comanda esse bando, esse monte de... Pleiade é uma palavra legal, né? Esse monte de espíritos que respondem. Por isso, doutrina espírita ou doutrina dos espíritos. Porque Kardec pergunta e os espíritos respondem. Você quer saber como funciona? Está duvidando? É um direito que você tem. E o meu dever é respeitar a sua dúvida. Assista o filme Kardec. Ali explica direitinho. Ou assista no meu grupo Evangelho no Lar, né? Aliás, nas terças-feiras, na página do Centro Espírita Mário Correia, eu faço um estudo sistematizado do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Lá também você vai achar essas respostas que você precisa. E eu acho interessante, porque uma das coisas mais legais da doutrina espírita é exatamente o que nós defendemos. Não nós, né? Mas os espíritos defendem. Na codificação vem a defesa do nosso livre-arbítrio e, por conseguinte, da nossa fé raciocinada. Se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho que raciocinar, não somente crer por crer, mas saber por que eu creio. Então, olha a pergunta que Kardec faz. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos do homem na vida material seria também resultado do nosso livre-arbítrio? Ou seja,
que ele está perguntando aqui? Então quer dizer que as coisas ruins que acontecem com a gente, fomos nós que escolhemos? Né? O que nós entendemos como fatalidade, coitadinho, tão jovem, morreu, é uma fatalidade. Será que aquilo que nós entendemos como fatalidade, deixa eu arrumar aqui antes que eu faça o que eu costumo fazer, né? Vocês sabem que eu derrubo tudo aqui. O que nós consideramos como sendo fatalidade é uma fatalidade? Ou fomos nós que escolhemos em algum momento, né? Que é o que se diz livre-arbítrio. Ouça o que os Espíritos respondem. Depois a gente vai ler o que o irmão José nos traz. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, se melhor a suportas, mais te elevas. Olha a resposta. Ok, nós é que escolhemos as nossas provas. Porque a gente reconhece a necessidade, a gente se arrepende, aquele chororô. Quando a gente desencarna e vai para o plano espiritual, aí chega lá, aí percebe as porcarias que fez, aí chora, se arrepende, aí pede uma oportunidade para Jesus. A gente pede para poder reparar as nossas faltas e Jesus concede. Né? Então, nós temos livre-arbítrio. E o que os Espíritos respondem? Que sim, nós escolhemos as provas. E quanto mais rude ela for, quanto mais difícil e quanto melhor eu suportar, mais eu me elevo, mais eu evoluo. Os que passam a vida na abundância e no bem-estar são espíritos covardes que permanecem estacionários. Às vezes, né, a gente vê aquele povo lá só na maciota, só na vida simples, tranquila, serena, e fala assim, lá, eu aqui sofrendo, e aquela pessoa, Deus, porque assim, feliz de você que teve coragem para pedir aquilo que você está pedindo. Então suporta, entenda, quanto mais fácil você... É o bem sofrer, né? É a gente entender que não cai um fio de cabelo sem que nosso Pai amantíssimo tenha conhecimento e permita. E Ele só vai permitir as nossas provas, Ele só permite as nossas provas se nós temos instrumentos, se nós temos condições de passar por elas. Por isso aquele ditado popular, Deus não dá o frio maior que o cobertor. Assim, o número dos infortunados sobrepassa de muito os dos felizes do mundo, visto que os espíritos procuram, na sua maioria, as provas que lhes sejam mais frutuosas, ou seja, aquelas que dão realmente... Por que eu vou... Vamos parar e pensar. É simples. Se a gente tivesse facilidade, a nossa vida seria tranquila. E se ela fosse tranquila, que mudança que você ia promover? Por que você vai exercitar a caridade, a fraternidade, a solidariedade? Se está tudo bem na sua vida, está tudo tranquilo. A não ser que você tenha consciência. Que você já tenha passado lá atrás por perrengues e esses perrengues tivessem despertado a sua consciência. Neste caso, você teria tranquilidade, mas uma tranquilidade distributiva. As suas facilidades, você seria o bom samaritano. Né? Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e dos vossos prazeres. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não a livra disso a ausência da dor. Então vamos às explicações do nosso irmão José. Vivendo em um mundo de provas e expiações, é preciso que o homem compreenda estar sujeito às circunstâncias naturais do meio, quase sempre adversas, das quais nem sempre consegue escapar. Então, é o que a gente chama de fatalismo ou de fatalidade, que os espíritos anteriormente já explicaram. Nós escolhemos por isso. Agora, porque eu escolhi, eu sou obrigada a suportar e aguentar. Não existe refrigério? Sim. Nada é a ferro e fogo, nem permanente. Tudo são grandezas matemáticas, né? A minha dor, ela é diretamente proporcional à minha melhora. Vou fazer uma metáfora aqui. Você está com uma dor de cabeça insuportável. Você precisa de um remédio. Aí alguém te oferece, olha, você tem esses 2 comprimidos aqui. Esse comprimido aqui, ele é tranquilo, ele não amarga, você toma ele, só que tem um detalhe. Ele vai demorar 12 horas para sua dor de cabeça passar.
Agora, tem esse aqui, que é líquido, ele amarga pra caramba, mas em 20 minutos a sua dor cessa. Só que você não pode comer nenhum e nenhum outro. Você não pode comer carne vermelha, suponhamos. Aí, claro, você com a dor, você quer se livrar da dor, você quer melhorar o seu estado físico. Você aceita qual? É claro que você vai escolher o remédio amargo, que vai fazer 20 minutos o seu corpo voltar ao equilíbrio e ausência de dor. Ótimo. Só que existe uma condicionante. Você não pode, você tem que aprender a controlar a sua voracidade por carne vermelha. Ora, se eu sei que se eu comer carne vermelha eu vou voltar a ter dor de cabeça e vou ter que tomar novamente o remédio amargo ou outro remédio, você entendeu? Esse remédio amargo são as nossas reencarnações mediante provas. Agora, tem gente que escolhe o remédio das 12 horas, que é mais tranquilo. Tudo de acordo com o seu grau de entendimento. E se eu tomo esse remédio, aí alguém fala assim pra mim, olha, você vai tomar, mas se você ficar sem falar, eu tô viajando aqui, por 10 minutos, ao invés de 20 minutos, e se você sorrir e ajudar alguém, ao invés de 20, ela passa em 10. E você entende. E aprende a falar, puxa, é isso que eu preciso fazer. E mais, e todas as vezes que você sorrir e ajudar alguém, ela não vai acontecer de novo. É mais ou menos por aí. Então, toda dor, todo sofrimento, ele está relacionado a uma aprendizagem. Eu preciso aprender alguma coisa. Eu preciso me despojar de alguns vícios de comportamento que eu adquiri. Voltando ao irmão José. Portanto, sobre a terra, o espírito encarnado tanto se vê às voltas com as lutas que lhe são decorrentes de sua imperfeição, quanto com as dificuldades oriundas do orbe no qual a imprevisibilidade é uma das características. E claro, você vive num planeta de expiação e prova, você não vai ficar esperando a bondade vir sempre. Ela pode vir, desde que as pessoas tenham consciência dela. O homem é chamado a lidar com o karma individual, com o do grupo consanguíneo e social que integra e o da coletividade, porque a menor das ações praticada por ele repercute no tudo. Isso é física quântica, né? Nada acontece na África sem que respingue. Oi, Taizinha, sem que respingue aqui. Ou nada acontece na China sem que respingue aqui. Nada acontece nos Estados Unidos sem que respingue aqui. Nós somos, é o que o Fritjof Capra, quando escreveu A Teia, nos quis dizer. Depois você volta no início do vídeo, Taizinha, tem uma explicaçãozinha legal. Oi, Valdir! Como é que vai Santos City? Tá? Então, quem tiver interesse, volta, porque eu tô lendo esse livro aqui, ó. Segundo o Livro dos Espíritos. E eu já fiz a pergunta no início do vídeo e a resposta dos Espíritos. Eu já comecei a interpretação da pergunta. Então, o homem é chamado a lidar com o karma individual. Não somente dele, mas do grupo familiar ao qual ele escolheu. Lembra do livre-arbítrio lá do início? Que ele escolheu. Na verdade, nós não estamos onde merecemos. Nós estamos onde nós precisamos estar. E esta necessidade, esta precisão, tem a ver com a nossa evolução. Sofre-se não apenas pelas consequências do mal que se comete, mas igualmente do bem que se deixou de fazer. E isso é muito interessante. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. E eu sempre falo, né? Não basta ser bom, é preciso fazer o bem. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Quanto mais progride e adquire consciência de si, menos o homem encontra-se exposto às ações negativas desencadeadas por outros, pois terá aprendido a imunizar-se contra elas. Então, lembra lá do nosso curso de auto-amor,
Você tem que conheça-te a ti mesmo. Entenda, saiba qual é a sua capacidade de resiliência. Eu estou trabalhando muito a minha, viu, gente? Nesses últimos dias, a minha luta interna tem sido isso. Eu preciso ampliar minha capacidade de resiliência. Porque é uma questão de lógica, né? Se eu aprendo a conviver com as pessoas, com os defeitos que elas têm, com as escolhas que elas fazem, e sofrer menos por isso, porque eu só posso ingerir sobre as minhas escolhas, então a minha escolha é não ter expectativas. Então isso implica em indulgência. Para isso, eu preciso ampliar a minha capacidade de resiliência. O que é a minha capacidade de resiliência ampliada? É a minha reação aos fatores externos. Quanto mais progride e adquire consciência de si, menos o homem encontra-se exposto às ações negativas. Se temos um exemplo, aí a irmã José vai nos dar o exemplo. Um avião lotado de passageiros despenca das alturas e todos desencarnam. Não significa que todos tivessem de deixar o corpo em idênticas circunstâncias, nem tampouco que caprichosamente a lei divina tenha-os reunido a todos para o desastre fatal, que muita gente pensa, né? Ah, caiu o avião. Ah, então todo mundo tinha que morrer daquele jeito, naquele avião de acidente aéreo. Cumpre-nos, porém, esclarecer que se algum dos passageiros tivesse méritos para não embarcar com os demais, ele seria naturalmente afastado. Isso já aconteceu com muita gente. Eu me lembro que num desses aviões que caiu, não sei se foi no aeroporto de São Paulo, ou um avião da TAM, enfim, e o cara teve uma dor de barriga, assim, de última hora, ele não embarcou. E ele, obviamente, sobreviveu, né? É mais lógico pensar no intervencionismo do mérito, isentando a quem desta ou daquela prova específica não necessite, do que imaginar a lei através dos seus agentes trabalhando para reunir no mesmo voo todos quantos devem sucumbir em resgate às suas faltas. No livro de Gênesis, ao longo do capítulo 18, Abraão advoga junto a Deus a causa dos homens, antes que Sodoma e Gomorra fossem destruídas. Só para lembrar, Sodoma e Gomorra eram duas cidades e elas seriam destruídas. E o Lote, uma família seria salva, porque a família, lembrando que a Bíblia é metafórica, ela usa metáforas. Então, Sodoma e Gomorra, sexo, droga, não tinha rock and roll na época, mas sexo e drogas, aquela coisa, né? Era uma devassidão, era uma pudriqueira só. E aí Lote, ou Ló, como alguns dizem, né? Ele recebe um aviso de que ele e a família dele seriam salvos. Porém, ele receberia, seriam resgatados, porque iria chover enxofre e fogo sobre as duas cidades, mas que eles saíssem no momento em que eles fossem avisados e que não olhassem para trás. Porque se olhasse para trás, viraria estátuas de sal. Só para lembrar do que está em Gênesis. Vamos lá. Então, no livro de Gênesis, ao longo do capítulo 18, Abraão advoga junto a Deus a causa dos homens, antes que Sodoma e Gomorra fossem destruídas. Perguntando se ele seria capaz de destruir o justo com o ímpio, olha a pergunta, se o justo, né, e o ímpio pagariam as mesmas coisas. Deus responde, ou seja, se o justo pagaria pelo pecador. Deus responde ao patriarca dos hebreus, que é Abraão, que caso encontrasse em Sodoma pelo menos 10 justos, por amor a esses 10 não a destruiria. É mais ou menos o que a gente está passando agora. Várias correntes religiosas têm dito que nós estamos sendo testados na nossa solidariedade. E acho que nós fomos reprovados, né?
ou estamos sendo reprovados, pelo menos. A narrativa bíblica termina com o resgate de Lote, sua esposa e filhas, antes que o Senhor fizesse chover enxofre e fogo sobre as duas cidades. Lote praticamente foi o único possuidor de mérito para ser poupado da destruição, já que sua mulher, olhando para trás, se converteu numa estátua de sal. Pelos méritos de seu esposo e não dela própria, seria salva. Se não tivesse cometido a imprudência... ao contrário, o que ele está dizendo aqui, o irmão José, é que o Lote era o cara bom. Ele era, ao invés do justo pagar pelo pecador, o justo traria junto com ele para a luz o pecador. Desde que o pecador não quisesse mais pecar. Desde que o pecador estivesse pronto para aceitar as regras do jogo e ser melhor. E é o que ele está dizendo aqui. Né? A mulher do Lote seria salva se ela não tivesse desobedecido. Mas vamos lá. Já que sua mulher, olhando para trás, se converteu numa estátua de sal, pelos méritos de seu esposo e não dela própria, seria salva. Quer dizer, graças ao Lote, ela seria salva. Se não tivesse cometido a imprudência de desobedecer à orientação de um dos 2 anjos enviados para resgatá-los. Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Vocês perceberam? Ela seria salva graças à bondade do marido dela, desde que ela não desrespeitasse mais as regras, e ela desrespeita. Deus criou a fatalidade absoluta do bem e o homem a fatalidade relativa do mal. Quer dizer, foi uma escolha dela, ela seria salva também. Sobre a terra, devido à generalidade dos espíritos que a habitam, necessitados de corrigenda em seus inúmeros equívocos e deslizes, conforme os espíritos superiores disseram na resposta ao codificador, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Aquele que porventura não sofre por si, sofre por um coração amado, que ainda se mostra refratário às leis da vida. O próprio Cristo, ao encarnar entre os homens, sabia a que circunstâncias hostis estaria exposto, às quais nem ele fugiria. Por não ser possível a nenhum espírito colocar-se acima das leis que presidem a harmonia da criação. Eu acho fantástico, eu achei assim de um esclarecimento profundo. Quer dizer, nós vivemos num planeta de expiação e provas. Como é que a gente quer não sofrer? Como é que a gente quer, a não ser que nós sejamos missionários, nem os espíritos em missão, porque quanto isso está em nosso lar, né? Você que me acompanha no estudo da obra Nosso Lar, você vai ver nesse comentário de Narcisa, se não me engano foi no capítulo de ontem, no capítulo 32. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele trabalha, mais ele cobra deveres dele próprio e não direitos. Quanto menos evoluído o espírito, mais preocupados estamos em exigir os nossos direitos do que fazer valer os nossos deveres, do que cumprir os nossos deveres. Então, vamos ficar com essa mensagem que, primeiro, que não é como que nós vivemos num planeta de expiação e provas e queremos ter vida. Você quer ser feliz? Pratique o bem. Você quer ser feliz? Seja fraterno. Quer ser feliz? Supere-se, melhore-se. Esteja mais próximo de Deus Pai Criador, de Jesus nosso Mestre. Retome essa conexão com o seu eu superior. Uma semana muito, muito rica de experiências e de aprendizados para todos nós. Gratidão. Até amanhã.